E se a ferramenta mais poderosa para combater o desemprego, reduzir a criminalidade e transformar a vida numa grande cidade não for, tipo, aumentar o efetivo policial ou criar um subsídio financeiro novo do governo? E se for só um simples código de endereçamento postal? Um CEP? Olha, essa é uma provocação e tanto, né? E o mais fascinante é que essa ideia meio que ela muda totalmente a lente que a gente usa para enxergar o espaço urbano. Uhum. Porque, geralmente, a sociedade tende a ver as construções só como abrigo físico, sabe? Um amontoado de paredes e tetos só para proteger a gente da chuva. Exato. Fica uma visão muito fria, né? Muito matemática. Porque a primeira imagem que vem na cabeça quando se fala em grande obra urbana é, sei lá, um cenário cheio de concreto, trator barulhento, muito cimento. Com certeza. Só que, na nossa exploração de hoje, a proposta é virar essa ideia de cabeça para baixo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. A nossa missão hoje é entender como a arquitetura e o planejamento das ruas podem literalmente resgatar a dignidade humana. Uhum. A gente quer pegar aquelas informações que, tipo, muitas vezes ficam presas lá na academia, nos artigos difíceis, e transformar isso em conhecimento prático, para quem está ouvindo a gente numa linguagem bem simples. E a base que vai guiar a nossa conversa é um trabalho de pesquisa incrível, super robusto. Ele foi escrito por 2 pesquisadores brasileiros, que são o Leonardo Ferreira da Silva e a Denise Antonucci. Ah, legal. Esse estudo foi tipo um dos grandes destaques do 5º CIEL. CIEL. O que é isso exatamente? É o Congresso Internacional da Habitação no Espaço Lusófono. Para dar um contexto, o CIEL é um espaço super importante onde especialistas de países que falam português se reúnem. Eles debatem e repensam o futuro da moradia e das cidades. Entendi. E o artigo do Leonardo e da Denise não fica só na teoria, né? Eles não estão discutindo utopias ou projetinhos de papel. Eles trazem um exemplo real, de carne e osso. Uhum, exatamente. A gente vai mergulhar no caso do conjunto Heliópolis Gleba G, lá na cidade de São Paulo. A pesquisa mostra, assim, como foi possível pegar uma parte de uma das maiores favelas da América Latina e transformar num bairro integrado, funcional e tipo vivo. E para entender a magnitude dessa intervenção, a gente precisa muito olhar para o chão onde tudo isso começou, sabe? Com certeza. Antes da gente falar de prédio bonito e praça nova, qual que era a realidade daquele espaço? Então, o estudo leva a gente lá para a zona sul de São Paulo para falar da história de Heliópolis. Historicamente, é um território marcado por ocupação informal. Uhum. Durante muitas décadas, as pessoas chegavam na cidade ou iam sendo empurradas pelo custo de vida absurdo e precisavam de um lugar para existir, né? Sim, a pessoa precisa morar em algum lugar. Pois é. Aí elas foram construindo as casas com o que tinham na mão, num processo que a gente chama de autoconstrução. É aquele esquema onde a necessidade fala muito mais alto que o planejamento, né? A casa começa ali com um cômodo, aí depois vem o famoso puxadinho em cima, depois faz outro do lado para abrigar um parente que chegou. Nossa, total, é bem isso. Mas assim, isso não é só uma questão visual e estética, tem consequências estruturais nisso, né? O que acontece fisicamente quando você tem esse adensamento totalmente sem controle? As consequências são super severas, especialmente olhando pelo lado da saúde pública e da física urbana. Quando o espaço é ocupado sem aquele recuo mínimo entre uma casa e outra, você cria um labirinto de vielas muito estreitas. Uhum. Aquelas ruazinhas que mal passam uma pessoa. Exato. E na prática, isso significa que uma casa bloqueia a luz do sol da outra, o vento não circula de jeito nenhum. E aí o que acontece? Cria-se um microclima de umidade constante. Nossa, e umidade traz mofo, né? Muito mofo. É o cenário perfeito para doenças respiratórias. E, além disso, tem a falta quase total daquela infraestrutura que a gente não vê, que fica debaixo da terra, mas que sustenta a vida de todo mundo. Água, esgoto. Isso, rede dimensionada de água encanada, escoamento de água da chuva e principalmente a coleta de esgoto. Ou seja, a gente está falando de milhares de pessoas vivendo no coração da cidade mais rica do país, mas estruturalmente isoladas de toda a engrenagem que faz essa cidade funcionar.
Precisamente. E o artigo traz uns conceitos muito bons de autoras super renomadas, tipo a Teresa Caldeira e a Hermínia Maricato, para definir isso. Ah, o que elas dizem? Elas chamam esse fenômeno de segregação socioespacial. E é muito importante entender que essa segregação não é só geografia, sabe? Não é só morar longe do centro. Uhum. A verdadeira segregação é viver à margem do acesso. É você estar dentro do território urbano, mas ter o seu direito negado aos serviços mais básicos de cidadania. Entendi. Olha, vamos desempacotar isso com uma analogia para quem está ouvindo a gente, para ficar bem claro. Manda ver. É como se a cidade inteira fosse tipo um grande clube cheio de benefícios. Tem restaurante, tem piscina, tem quadras, que no mundo real seriam os hospitais, a rede de esgoto, a rua asfaltada. Perfeito. Mas essas populações que vivem nessa segregação, elas estão presas do lado de fora do muro desse clube. Elas conseguem ver a estrutura, muitas vezes elas passam o dia todo lá dentro, trabalhando para limpar e manter o clube funcionando, né? Nossa, sim, é exatamente isso. Mas no fim do dia, elas voltam para o lado de fora do muro. Aí a grande questão que fica é como que a gente quebra esse muro na prática? Porque, só ter boa vontade não resolve, né? Não resolve mesmo. Para quebrar esse muro, você precisa de uma intervenção muito profunda na malha urbana. E é bem aí que entra o projeto de reurbanização da Gleba G. Chegamos no projeto. Isso. Ele foi encomendado pelo governo do estado de São Paulo, através da CDHU, e o projeto arquitetônico e urbanístico foi feito pelo escritório Bizelli Mais Katzborian Arquitetos. E o grande diferencial é que eles não trataram o lugar como uma tela em branco. Até porque não tem como ser uma tela em branco, né? Eu fico imaginando a logística de um negócio desses. Como é que você entra com um trator e maquinário pesado num lugar super adensado, cheio de ladeira, viela torta para passar tubo de esgoto? Não é simples. Parece um pesadelo logístico. Não dava simplesmente para chegar e demolir tudo de uma vez. Nossa, se fizessem isso seria um desastre social absurdo. O estudo mostra que a intervenção foi uma jornada super meticulosa, dividida em grandes fases, justamente para não impactar tanto a comunidade. Legal. E como foram essas fases? Para sobrevivência. Foi a hora de abrir espaço, literalmente, para instalar rede de água, esgoto, asfaltar as vias principais, para poder passar um caminhão de lixo ou uma ambulância. Fundamental. E também entregar as primeiras unidades habitacionais mais seguras para aquelas famílias que estavam em área de risco de desabamento, né? Entendi. Tirar a pessoa da lama e do risco de morrer, o que, por si só, já é um salto gigantesco na vida da pessoa. Com certeza. Mas a segunda fase da Gleba G, que foi concluída agora há pouco, em 2023, pela Simétrica Engenharia, essa parece ser a virada, né? Onde o projeto deixa de ser só sobre sobreviver e passa a ser sobre ter qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma. Porque se a primeira fase colocou o esqueleto, a segunda fase trouxe o coração do bairro. O grande avanço de 2023 foi colocar em prática o que a gente no urbanismo chama de uso misto. Uso misto? Como assim? Os arquitetos não ficaram só empilhando o apartamento um em cima do outro. Eles desenharam prédios que misturam comércio no térreo e criaram um monte de praças e áreas de convivência entre os blocos. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo rapidinho. E lá vem. Pode falar. Quando você pega uma área que era precária e do nada constrói praça bonita, loja no térreo, calçada nova, isso não atrai o mercado imobiliário? E gera aquele fenômeno da gentrificação? Essa é a grande questão. Porque, o custo de vida sobe tanto que acaba expulsando os moradores originais para um lugar ainda mais longe, né? Como que se evita que essa melhoria vire uma armadilha para quem é mais pobre? Olha, essa preocupação é fundamental no urbanismo de hoje. E a gentrificação acontece de forma muito brutal quando essas melhorias são simplesmente jogadas na mão do mercado livre sem controle. Mas no caso da Gleba G, a gente está falando de uma zona especial de interesse social, é uma habitação que é gerida pelo poder público. Entendi. Tem uma proteção. Exato. Os contratos da CDHU, o formato da posse e até o próprio desenho do projeto, tudo isso amarra a população original ali no território.
Para você ter ideia, o comércio no térreo não foi feito para atrair uma grande rede de farmácia de fora, sabe? Foi para quem já estava lá. Isso. Foi para formalizar e dar um espaço decente para a pequena mercearia, para o salão de beleza que a própria moradora já tinha na garagem dela de um jeito improvisado. Então a riqueza circula ali dentro. Que sensacional. É como criar uma mini cidade que é autossuficiente e respira. E por falar em respirar, a gente tem que falar das soluções de engenharia contra aquele microclima úmido que você mencionou antes. Ah, sim. A arquitetura atacou isso de frente. O projeto usou muito o conceito de ventilação natural cruzada e garantiu iluminação em todos os apartamentos. Porque, olha, uma casa seca, que ventila bem e bate sol, é a sua primeira linha de defesa em termos de saúde preventiva, né? Total. Muda a vida da pessoa. E tem outro detalhe. A topografia original lá de Heliópolis é super acidentada, cheia de altos e baixos. Então a equipe teve que resolver um quebra-cabeça enorme para conseguir implementar o tal do desenho universal. Desenho universal é aquela ideia de que o espaço tem que funcionar para qualquer tipo de corpo, certo? Exatamente. Você garantir que uma pessoa usando cadeira de rodas, um idoso ou até alguém com um carrinho de bebê consiga sair do apartamento e ir até a praça sem precisar de ajuda. Autonomia, né? Isso. E para isso eles tiveram que criar rampas que se integram com a paisagem, calçadas bem niveladas, piso tátil e tem a questão da água da chuva também, que era crítica. Nossa, em área de ocupação, qualquer chuva mais forte é pânico de enchente. Pois é. Então o novo desenho do solo e os sistemas de drenagem profunda que eles colocaram conseguiram estabilizar o terreno. A água agora segue o curso natural dela sem invadir a casa de ninguém. Olha, tudo isso soa maravilhoso no papel, né? Naqueles desenhos 3D dos arquitetos fica tudo lindo, mas a vida real, a dinâmica das pessoas no dia a dia é sempre mais bagunçada. Com certeza. Como é que os pesquisadores, o Leonardo e a Denise, conseguiram provar que toda essa teoria realmente melhorou a vida de quem mora na Gleba G? E essa é a parte mais valiosa do estudo que eles apresentaram no Congresso, no CIREL. Eles foram a campo. Eles não ficaram só no escritório olhando planta baixa. A metodologia deles misturou análise de documento técnico com observação ali no local, conversando e pegando relato da comunidade. E eles mediram esse antes e depois através de 3 dimensões bem claras. E a primeira dimensão é justamente essa materialidade que a gente estava falando, a transformação física, né? Sair daquela insalubridade para ruas de verdade. O choque visual é inegável. Mas o que mais chamou a atenção dos pesquisadores não foi só olhar para o concreto, foi olhar para o uso. Como as pessoas usam. Exato. Sabe aquelas áreas que antes eram só depósito de lixo ou viela escura e perigosa? Quando elas viraram pátios bem iluminados, as crianças começaram a descer para brincar. O espaço ganhou uma função social na mesma hora. Criança brincando na rua é o maior termômetro de sucesso urbano que existe. Porque, pensa bem, ninguém deixa o filho brincar num lugar onde não sente que é seguro. Perfeito. E isso me faz pensar no impacto para o comportamento da comunidade toda. Porque construir uma praça não faz num passe de mágica os vizinhos se darem bem. Como é que essa mudança física bateu na estrutura social do lugar? Bateu de um jeito muito profundo. O estudo documenta que a sensação de segurança dos moradores aumentou absurdamente. E o ponto-chave aqui é que essa segurança não veio porque colocaram câmera em todo lugar ou encheram de polícia. Não. Veio de onde, então? Veio da própria arquitetura. É baseado num conceito muito famoso de uma urbanista chamada Jane Jacobs, que é a ideia dos olhos na rua. Os olhos na rua. Mas como é que eles aplicaram isso na prática lá na Gleba G, fisicamente falando? Eles acabaram com os muros cegos, porque pensa num bairro de luxo tradicional. Muitas vezes os condomínios fazem muros de 5 metros de altura para se fechar. E a calçada fica um deserto, super perigosa para quem passa a pé. Exato. Na Gleba G foi o oposto. Os prédios não dão as costas para a rua. Os apartamentos têm janelas e varandas que olham direto para o pátio e para a calçada.
E como tem comércio no térreo, tem sempre gente passando, comprando, conversando, de dia e de noite. Então tem sempre alguém olhando? Naturalmente, são dezenas de pares de olhos acompanhando tudo lá embaixo. E uma comunidade que consegue se enxergar é uma comunidade que se protege. Caramba, a própria estrutura do prédio meio que força essa vigilância comunitária passiva. Isso é brilhante e cria o que o estudo chama de coesão social, né? A identidade do bairro muda. Muda totalmente a relação de pertencimento. O artigo cita bastante um filósofo chamado Henri Lefebvre, que fala sobre o direito à cidade. E o que seria isso de um jeito simples? O direito à cidade não é só você ter o direito de pisar no asfalto. É você poder participar da vida urbana com dignidade. Quando a pessoa passa a viver num lugar que é limpo, que é bonito, que tem espaço de encontro, ela resgata o orgulho de pertencer àquele lugar, sabe? Uhum. O morador vai lá e cuida do jardim, ele não depreda, porque no fundo ele entende que aquele espaço lá fora é uma extensão da casa dele. É a transição de um estado de pura sobrevivência para um estado de convivência real, né? Perfeito. Mas, o estudo não para só na parte social. E aqui a gente volta para aquele nosso gancho do comecinho. O CEP. Isso. A pesquisa documenta um impacto econômico gigantesco. A gente costuma pensar em economia local como o comércio girando, o valor do imóvel subindo, mas tem uma engrenagem na burocracia do Brasil que é uma barreira invisível para quem é mais pobre, né? E a arquitetura resolveu isso com um detalhe muito específico. Exatamente. E é um detalhe que passa muito batido para quem sempre teve privilégio, que é a oficialização do endereço. É a entrega do CEP. Olha, isso levanta uma questão muito importante. Para muita gente que está ouvindo, a gente está tão acostumado a preencher um formulário com o endereço completo para, sei lá, pedir uma pizza, abrir conta no banco, comprar na internet, que a gente nem para pensar no poder que aqueles 8 números têm. Uhum. Um código postal é muito mais do que uma ajuda para o carteiro achar sua casa. Nossa, no Brasil a burocracia institucionaliza a exclusão. Se você pensar na falta de um CEP, olhando para a economia como um todo, é uma crueldade. Imagina uma pessoa tentando arrumar um emprego formal. Tá, ela vai lá na entrevista. Isso, ela passa na entrevista e o RH pede um comprovante de residência no nome dela. Só que se ela mora numa ocupação irregular, numa viela que nem tem nome oficial, que a prefeitura não reconhece o número. Ela não tem a conta de luz formal no nome dela. Não tem. E qual era o resultado? O sistema barra a pessoa. E não é porque ela não tem competência para o trabalho, mas por causa de um papel. A própria estrutura da cidade não deixa ela cumprir a exigência cartorial. Exatamente. É um preconceito territorial que corta o candidato da vaga. A falta desse endereço oficial empurra a pessoa para a informalidade, para o subemprego. Para a margem da economia. Total. Ela não consegue um empréstimo para abrir um negocinho, não faz um plano de celular e até uma ambulância tem dificuldade de achar casa numa emergência. Ela vira, para os olhos do Estado, um cidadão completamente invisível. Caramba. Então, quando a reurbanização da CDHU chegou na Gleba G e eles abriram as ruas, asfaltaram e a prefeitura finalmente colocou placa com um nome, deu um número e um CEP para cada porta, a arquitetura não entregou só cimento e tijolo. Não, ela entregou um documento. O CEP virou literalmente um passaporte para a cidadania dessas pessoas. É a definição perfeita dessa dimensão econômica do urbanismo. Porque oficializar o espaço fez milhares de famílias começarem a existir no mapa administrativo de São Paulo. E isso abriu porta para emprego formal, para crédito, para tudo. Exato. A economia dessas famílias pode, enfim, se integrar de verdade com a economia formal da cidade. É muito forte. Perceber que redesenhar o traçado de uma rua tem o poder de mudar até a taxa de emprego de uma região, sabe? Não é à toa que esse trabalho lá do Bizelli mais Catiborian virou um emblema. Virou um modelo que provou que dá certo, tanto que já é reconhecido internacionalmente. O estudo do Leonardo e da Denise conclui que fazer arquitetura e urbanismo em área vulnerável não é um enfeite, não é luxo. É um instrumento ativo para combater essa desigualdade histórica que a gente tem no país. E prova que o urbanismo social, quando é levado a sério, ouvindo a comunidade, resolvendo os problemas difíceis do terreno e respeitando a dinâmica de quem já estava lá, ele funciona. Ele transforma um lugar que era só carência num polo cheio de vida. A grande lição que fica desse debate todo do Congresso, do CIEL, é que política pública tem que ser contínua.
Você construir 4 paredes e entregar uma chave na mão da pessoa é só o começo do processo. Nunca é o fim. Uhum. A verdadeira vitória é você promover justiça, garantindo que a cidade distribua oportunidade e saúde de um jeito igualitário. É impressionante como mergulhar num artigo consegue pegar coisas tão brutas como cimento e tijolo e transformar numa discussão tão profunda sobre como a nossa sociedade funciona, né? Com certeza. E para quem está acompanhando a gente até agora, o que tudo isso significa no fim das contas, fica um convite para todo mundo fazer um exercício de observação no seu dia a dia. Uhum. Se você parar para pensar que só o fato de redesenhar umas ruas, colocar uma janela para o lado certo para entrar sol e dar um número oficial de endereço, conseguiu mudar completamente o destino, a segurança e a renda de milhares de pessoas em Heliópolis. Até que ponto as nossas próprias vidas estão sendo moldadas em silêncio pelos espaços ao nosso redor? Olha, essa é uma provocação que muda muito o jeito que a gente interage com o nosso próprio bairro, né? A forma física do lugar onde a gente mora tem um poder invisível gigantesco sobre a gente. Pois é. Fica a reflexão para quem está ouvindo na próxima vez que for caminhar pela rua de casa. Até que ponto o seu humor de manhã, ou aquela sensação de segurança quando você volta à noite do trabalho, a sua saúde e até a chance de você fazer amizade com seus vizinhos. Até que ponto tudo isso está sendo secretamente ditado pela largura da sua calçada, se tem árvore ou não na rua e para onde as janelas do seu prédio estão olhando. É muito para se pensar. Fica aí esse pensamento para acompanhar o resto do dia de quem está ouvindo a gente. Nos encontramos no nosso próximo mergulho, sempre dissecando o que tem de mais fascinante por trás da informação bruta. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.